como eu estava falando, até que um dia depois de uma descoloração, sem diagnóstico, que manchou o cabelo do cliente, eu disse, chega, eu não aguento mais viver assim. Foi quando eu decidi buscar ajuda, estudar colorimetria de verdade. E eu entendi que a solução não era fórmula mágica, nem um produto caro ou um salão de luxo. Era entender como diagnosticar cabelo, saber fundo de clareamento, subtom de pele e histórico químico. A partir daí, formular a cor certa era aplicar com cuidado, com zelo, de não querer pular etapa. Uma coisa que foi um desafio para mim quando eu comecei a aprender cor era o seguinte: o salão onde eu comecei a trabalhar, quando eu fui trabalhar lá, foi o meu primeiro lugar que eu trabalhei, eu sabia mal, eu não sabia nem lavar um cabelo, né? Mas eu estava dentro do currículo que ele procurava. Olha só, gente, o currículo que ele procurava. Ele queria um assistente que fosse casada, que não sabia nada e que tivesse filho. Foi mamão com açúcar. Então, somente por isso que eu enquadrei no perfil dele. Eu era exatamente e que tivesse responsabilidade. Foi exatamente por isso que eu enquadrei no currículo que servia para ele. Então, ele foi uma pessoa que participou muito na minha carreira profissional do início. E quando surgia aqueles cursinhos de marca, aquele cursinho de um dia pequenininho, que a marca queria vender produto, aí falava que era curso de colorimetria. Só que não era exatamente um curso. Queriam vender produtos. E aí ele comprava o passaportezinho e falava assim, Rosângela, vai ser dia X em tal lugar, assim, se assado. Tinha uma outra cabeleireira que trabalhava comigo e ele perguntava assim, você vai querer fazer o curso? E aí, quer dizer, eu tinha carta na manga. Então, esta foi a forma de como eu incluí no currículo dele. Então, aplicar uma coloração certa, com cuidado, fica tudo diferente, né? O meu achado foi perceber que colorimetria é como dirigir um carro. Não importa se é popular ou se é luxuoso, é o de carro. Ou se é luxuoso. O que importa é conhecer as regras de trânsito. Na colorimetria, é você conhecer a regra do diagnóstico. É você conhecer a regra do método. É você reconhecer a regra da análise. Quando eu comecei a seguir esse passo a passo, tudo mudou. Meu método nasceu de uma descoberta. Eu estou compartilhando. Talvez a pessoa fale assim, se você descobriu um método certo, o que você está fazendo aí na frente dessas câmeras? Eu decidi a compartilhar o meu conhecimento para ajudar pessoas que tiveram um início como eu estive. Porque coragem eu tinha, talento eu tinha, mas eu precisei de alguém segurar na minha mão, me mostrar o caminho para eu me tornar uma cabeleireira referência. Você não acha que seria muito egoísmo da minha parte
eu ter uma descoberta dessa e levei um caminho longo para me ter essa descoberta e hoje eu querer ficar só para mim. Por isso, eu decidi compartilhar esse conhecimento que eu adquiri e consegui transformar, criar de uma forma simples para poder ajudar pessoas que querem começar do zero, que já têm um tempo na carreira e às vezes não obteve uma referência, às vezes não obteve sucesso. Exatamente por isso é que eu decidi compartilhar o meu medo. Vamos falar de como a maioria das pessoas faz. Elas buscam receitas prontas na internet. Usam mesmo oxidante, achando que serve para tudo. Decoram fórmulas de outras pessoas, acreditando que estão economizando tempo. Vou contar uma experiência aqui, que depois que eu já era referência, trabalhou uma pessoa comigo que já era uma boa cabeleireira. Ela já era uma cabeleireira bem boa. Só não era referência. Que eu fazia mecha, ela também fazia mecha. Mecha é onde você consegue usufruir de todo o processo da colorimetria. Porque numa mecha você tem tudo. Você tem fundo de clareamento, você tem neutralizar, você pode neutralizar, você pode pigmentar, você pode fazer um monte de coisa. Então, mecha é onde você consegue englobar tudo de colorimetria. E aí, ela via que eu fazia coisas diferentes. E aí ela virava para mim e falava assim, Rô, qual que é aquele matizador que você usa mesmo? Aí eu perguntava para ela assim, mas para qual cabelo você está referindo? Qual? Qual que é o ponto que você quer chegar? E aí ela ficava ela ficava assim meio perdida, porque talvez não tinha simplicidade de pedir ajuda, né? E olha que eu sempre estava pronto para ajudar. Mas ela queria usar aquele que eu usava. Eu falei assim, mas qual cabelo? E aí chegava no detalhe, ali eu usei isso assim, assim, mas eu cheguei à altura de tom para me poder ter essa luminosidade, tal, tal, tal. É esse mesmo, Ró. Fica à vontade. Então, assim, nunca medi esforço para poder dar essa ajuda. Porque cada cabelo é único. Tem altura de tom, tem porosidade, tem fundo de clareamento. Usar receita pronta ou oxidante universal é como dirigir com os olhos fechados. Como você vai usar a receita do outro no seu cabelo? Meio estranho, né? Aí imagina você dirigir de olho fechado. É exatamente isso. E por que a nova forma, o meu método é melhor?